Agora a gente muda de assunto, viu? Vamos falar que mesmo com as estatísticas mostrando redução do número de roubos de veículos em Goiânia, uma nova modalidade de crime vem chamando a atenção da Polícia Civil. Bandidos que se passam por vigias ou flanelinhas de carros para poder praticar os assaltos. Um dos casos foi flagrado por câmeras de segurança. Numa avenida movimentada, uma mulher estaciona o carro. Um homem se aproxima e pergunta para a motorista se pode vigiar o veículo. Ela responde que sim e vai pegar a filha pequena no banco de trás. Nesse momento, o suposto vigia se aproxima armado, anuncia o assalto e leva o carro. O vídeo mostra o desespero da mãe e a audácia do ladrão em uma nova forma de abordagem de bandidos que estão roubando carros em Goiânia e região metropolitana. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos está investigando o caso, que não é comum, mas que chama a atenção da polícia. A ação do bandido que rouba o carro da mulher se passando por flanelinha mostra a mudança de comportamento dos assaltantes para praticar essa modalidade de crime, que está em queda em Goiás. Em 2017, foram roubados mais de 4.870 veículos em Goiânia, contra 2.770 no ano passado, queda de cerca de 45% de um ano para o outro. Em 2018, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos realizou 24 operações, tirou 15 quadrilhas de circulação e prendeu mais de 250 pessoas. Os números são positivos, mas ainda tem muita gente sendo vítima dos bandidos. No mês passado, por exemplo, foram roubados 179 carros aqui em Goiânia. No entanto, a Polícia Civil acredita que o desmonte das organizações criminosas tem tornado esse tipo de crime cada vez menos atrativo para os bandidos. Cada vez os bandidos mais ousados. E a gente vai conversar agora então com o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos, Gustavo Rigo. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde. A primeira coisa, a gente tem as imagens lá, a gente viu aí a forma como esse flanelinha, esse bandido que se passa por flanelinha, ele agiu. A polícia já tem outras denúncias sobre esse mesmo tipo de ação? Não há outras denúncias nesse sentido. É importante destacar que o criminoso ele se vale da oportunidade. Nesse caso específico, ele se valeu de um ardil, ele simulou que seria um vigilante de veículos para posteriormente assaltar o veículo da vítima. A gente verifica até o nervosismo da mãe, ela saiu correndo ali, colocando-se em risco para salvar a vida do filho, né? Algo que realmente é uma imagem muito forte. Agora, delegado, o que a gente percebe por essa imagem, a gente vai repetir, porque, na verdade, quando ela para o carro, ele pergunta para ela se pode vigiar o carro, mais ou menos isso. Aí desarma ela, normalmente ela não fica preocupada, não é isso? Olha lá, ele viu que a mulher estacionou, vai descer, ele passa lá numa tranquilidade durante o dia. Quando ela desce, ele deve ter perguntado para ela se posso vigiar o carro, aí ela nem se preocupa, né? Mas tem que preocupar, né? Exatamente. Então, a gente, inclusive, você vê que é uma via de grande fluxo, né, de veículos. Não é comum esse tipo de assalto em vias dessa natureza. Agora, é importante que seja divulgado essas informações, seja divulgado esses vídeos, né, pelos veículos de comunicação, até mesmo para alertar a população. O bandido, o criminoso, ele se vale da oportunidade. E vendo essa oportunidade, tenha certeza, ele não vai tomar outra atitude, senão procurar subtrair os bens das vítimas. Delegado, a gente vê flanelinhas e vigias por toda a cidade, tudo quanto é lugar que a gente para o carro, o veículo, enfim. E aí, qual que é a orientação, então, para a gente, né, que para o carro na rua? O que fazer? Como é que a gente vai saber, então, se é ou não? Quais são as precauções que a gente deve ter? Olha, naturalmente, não há como se precaver de tudo, né? Existe aí a imponderabilidade, sobretudo quando envolve assalto, homicídio, enfim. Só que o que a gente sempre recomenda para a população é procurar estacionar veículos em locais que tenham fluxo de pessoas e de veículos. Evitar, portanto, locais inóspitos. Agora, delegado, o que a gente percebeu aí, até o Almir coloca nessa matéria, houve uma redução no número de furtos e roubos de veículos. O que aconteceu? O que vocês fizeram? Exatamente. De 2017 para 2018, nós tivemos uma redução de em torno de 45% dos roubos de veículos. Essa redução se deve à nova estratégia da Polícia Civil, que foi tornar o roubo uma atividade que não seja rentável para o criminoso. Então, nós partimos de um ponto muito específico, que seria desarticular esses grandes grupos criminosos
que fomentam o roubo de veículo, que são os adulteradores, os falsários, bem como os grandes receptadores. Tá certo, então, delegado. Muito obrigada pelas informações e fica aí o alerta, né, para quem está acompanhando a gente em casa, para que realmente tome cuidado, porque hoje em dia não dá para vacilar de jeito nenhum. Exatamente, fica aí o recado, é muito importante esse tipo de divulgação e a Polícia Civil está à disposição para qualquer esclarecimento. Nós também, obrigado, delegado.